e sejam, então, o tema, nós vamos falar primeiro dos mundos. E eu queria trazer assim, uma noção muito importante, que nós vamos ouvir várias vezes dentro da doutrina espírita, que é a de que a natureza não dá saltos, de que as coisas correm no seu curso, e tudo em a natureza progride. Deus não fez nada para estacionar. Então, a lei do progresso, ela é uma que, como nós sabemos, envolve os seres, mas também envolve os mundos. Não é por essa razão que o Cristo disse que na casa do Pai havia muitas moradas, e se assim não fosse, ele não teria dito. Quando nós vamos também estudar o capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver algumas explicações muito bem postas pelo Espírito Santo Agostinho a respeito de tudo isso. Mas é verdade que a gente até não precisaria apenas estudar a doutrina espírita para concluir disso, porque uma observação dos fatos nos confirma tudo isso. Nós sabemos, assim, grosso modo falando, se eu errar nas datas, quem for mais letrado do que eu, por favor, corrija. Mas a Terra tem aí seus 4,5, 4,6 bilhões de anos, conforme a ciência cataloga. O ser humano, os seus primórdios, aí, as suas origens, tem alguns milhões de anos desde nossos ancestrais, poucos. Então, o que nós percebemos é que a Terra, essa organização da matéria que nós falávamos, né? Condensação da matéria que vem do fluido universal, coisa que nós falávamos no ano passado, a Terra foi formada com caracteres assim muito primitivos, muito primitivos. Né? E ela foi passando por uma transformação em bilhões de anos para chegar nesse estágio atual que comporta, por exemplo, a vida do ser humano. E a vida constituída de tantas outras espécies, animais, vegetais, e também no reino mineral. Mas, se nós formos olhar lá atrás, em toda a evolução do planeta, era um ambiente absolutamente primitivo, não propício à vida como nós conhecemos. Né? E aí estava no sistema solar, mas era uma vida... quer dizer, o elemento planeta Terra não comportava, na sua formação, naquele momento, as condições necessárias para que houvesse a vida como nós conhecemos hoje. Então, era um mundo absolutamente primitivo, o que nos mostra, o próprio elemento Terra, que também os mundos progridem. E aí, os espíritos nos explicam que são 5 categorias de mundos. Então, quando nós falamos assim, há vida em outros planetas, né? Nós temos que aceitar que sim, mas não da forma que nós conhecemos. Nós não sabemos todas essas galáxias, milhões e bilhões de estrelas e toda essa imensa ordem que a vida criou, que Deus criou. Nós não podemos imaginar que somente aqui na Terra é que está concentrada a experiência do espírito, da vida e de todas essas condições. Então, quando nós olhamos essas 5 categorias, nós temos a primeira, que são os mundos primitivos, onde a vida é uma vida que a Terra, em um momento, já foi, e ela era, por exemplo, habitada, eu não vou falar nem de antes dos seres, vamos dizer assim, da espécie, da raça humana, nos seus primórdios. Estou falando mesmo para os nossos ancestrais. Era uma vida absolutamente
primitiva, de seres primitivos em todos os aspectos. E houve uma evolução não apenas desses seres até o nível que nós temos hoje, com razoável inteligência, razoável, talvez um pouco menos, senso moral, mas a organização do planeta sofreu uma grande alteração. Então, o próprio exemplo da Terra mostra que os mundos eles vão se dividir em 5 categorias. Primitivo, expiações e provas, que é onde a Terra se encontra nesse momento, nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso. Mundos de regeneração, que seriam mundos intermediários entre o estado que nós estamos, que ainda que predomina muito a maldade e as paixões mais violentas, os mundos felizes e os mundos celestiais. Ora, quando nós juntamos a história tal qual nós conhecemos, registrada, e quando nós interpretamos e sentimos, por exemplo, as bem-aventuranças, quando Jesus anuncia que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e nós temos dito que isso é uma antecipação daquilo que acontecerá à terra, que ela deixará de ser morada dos espíritos tão imperfeitos como nós, para ser morada dos espíritos mansos, dos espíritos bons. Não estou falando dos espíritos superiores e dos espíritos puros, estou falando de um nível acima do nosso, né? Onde ainda tem necessidades diversas de evolução, mas a maldade e a perversidade do coração humano, a inclemência da natureza, como Santo Agostinho define, não são, assim, regra principal. Então, portanto, nós temos os mundos primitivo, mundo de expiações e provas, onde nós nos encontramos, mundos de regeneração, que nós imaginamos, pelo que nós entendemos do progresso da Terra e pelo que nós entendemos da própria mensagem do Cristo, que será o destino feliz da Terra, né? Depois nós temos os mundos felizes, onde não existe mais o mal, mas ainda há coisas a se evoluir. E, por fim, o mundo celestial, o mundo divino celestial, que é a morada dos espíritos puros, aqueles que cumpriram o caminho todo e que se encontram dentro da perfeição possível ao homem. Então, eu queria ter trazido isso aqui para vocês, eu queria passar um pouco a palavra a vocês, primeiro para ouvir de vocês se esses conceitos dessas 5 categorias constituem uma grande novidade e para estar aberto às dúvidas que certamente devem estar explodindo na cabeça de vocês. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês gostariam de explorar sobre tudo isso? Vamos lá, minha gente. Sem acanhamento. Alguém tome a palavra, por gentileza. Victor, pode falar, por gentileza. Abre o seu microfone e pode falar, Victor. Boa noite a todos. Bom, referente a isso, que nós éramos um mundo de provas e expiações, eu sabia, só que eu não lembrava que a gente ainda estava na 2ª série aí dessa escala. Acabei ficando um pouquinho triste, porque tem uma longa jornada ainda. Na verdade, essa é a jornada do planeta. E nós, depois, vamos dizer, a conclusão da aula de hoje vai mostrar que as nossas organizações físicas, né, e espirituais estão conforme a realidade do planeta que nos recebe. Ou seja, é como se a gente tivesse um ticket de entrada, né? A gente não consegue entrar em outro planeta. Então, Victor, eu ia dizer para você o seguinte: olha, se nós ainda estamos na 2ª escala, que é uma Terra, né?
E tanto nós temos vivido da Terra, e tanto nós temos aprendido, e o que nos classifica assim como um mundo de expiações e provas, vou usar as expressões de Santo Agostinho, conforme o capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É que entre nós já há claramente algum avanço intelectual, né? Os progressos que nós temos conquistado são realmente notáveis em diversos campos, mas ainda há assim, uma predominância muito grande do mal, porque aqui sendo morada dos espíritos imperfeitos, que somos nós todos, são aqueles espíritos que têm ainda uma propensão ao mal, são espíritos que não compreendem Deus, apenas têm uma intuição de Deus, né? Então, aí quando você fala assim, puxa vida, mas como assim você fala que nós temos uma propensão ao mal? Esse pode parecer assim, e eu acho que abre aqui um espaço interessante para a gente pensar, né? Propensão ao mal, onde os espíritos estão querendo dizer que entre nós ainda não há vontade ativa no bem, né? Muitas vezes a gente acha que não fazer o mal é ser do bem. Não fazer o mal não é ser do bem. Para ser do bem é necessário fazer o bem. São coisas distintas. Então, nós somos caracterizados, assim, o conjunto da humanidade, né? Ainda há alguns espíritos primitivos, bem atrasados ainda, e são postos para conviver na Terra para que, junto a espíritos mais adiantados, tanto em saber quanto em moral, possa puxá-los assim, né, pelo exemplo, pela convivência. É por isso que entre nós ainda há assim, alguns espíritos muito embrutecidos, né? E a convivência faz-nos ajudar aos outros, porque também, para nós, o serviço de auxílio ao próximo é sempre muito importante. Mas eu falava que essa vontade ativa no bem é que tem que nos marcar. E a gente sempre pensa assim, não, eu sou uma pessoa de bem, né? Mas que bem que você faz? Né? Pergunto eu a mim mesmo. Me olho no espelho e pergunto, que bem que eu me faço? Então, não sendo o bem uma natureza ainda em mim, né? Por isso que eu sempre, assim, fazer uma oração, eu sempre peço, puxa, para a gente estar focado nas coisas do bem, do belo, da verdade, porque essas são condições que vão nos fazer avançar, ou vão nos fazer estar na construção de um mundo morada dos mansos e dos bons, que vai ser o destino feliz da Terra, conforme interpreta Jesus e conforme o próprio senso crítico nos mostra dos fatos históricos, né? Se a Terra já foi primitiva, hoje é de expiações e prova, amanhã, na sequência disso que os Espíritos nos ensinam, ela tende a ser um mundo de regeneração. E já vou passar a palavra a Priscila, só para concluir o raciocínio. Nós temos como uma característica marcante, então, no mundo primitivo, as condições são postas para vidas primitivas, né? Como, por exemplo, foi a Terra há milhões, bilhões de anos atrás. No mundo que nós estamos, que é o mundo de expiações e provas, Santo Agostinho diz que a gente tem que enfrentar, ao mesmo tempo, a inclemência da natureza e a perversidade e a dureza do coração humano. E, ao exercitar essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba trabalhando muito, tanto o nosso intelecto quanto o nosso coração. Pois não, Priscila? Boa noite. Então, no que você estava falando, André, eu acho assim que cai muito bem aquela dizeres, né? Vigiai e orai, né? Porque o bem e o mal, eles caminham, para mim, lado a lado. A gente que deixa, às vezes, o negativo, às vezes, falar mais alto do que o bem e vice-versa, né? Até porque a gente ainda estamos naquela reforma íntima, né? Interno nosso, assim, né? E eu entendi também, assim, o que a gente pode estar evoluindo e melhorando cada dia mais, né? Sim, a gente tem que evoluir e melhorar a cada dia. E eu vou fazer só uma pequena observação em relação a isso que você falou. O bem e o mal, eles não estão caminhando lado a lado. Nós, que está caminhando lado a lado, é o mal e a neutralidade. A maior parte de nós, né, ou ainda se compraz no mal,
ou estaciona na neutralidade. Poucos são os que verdadeiramente abraçam o bem como obra de vida, né? E esses que fazem isso surgem entre nós como pessoas assim, extraordinárias, os santos homens. Nada mais são do que simplesmente homens que estão caminhando no sentido de se tornarem bons. Não falando nem de superior, muito menos de puro, né? Estou falando apenas de bons, para ver a distância que nós estamos. E esse é um conceito muito, muito importante, porque, como Paulo, o apóstolo, sempre falava, lembrava, assim, o exercício da caridade, né, o exercício no bem, ele pede de nós uma vontade ativa. Como essa turma é nova, eu vou fazer uma brincadeirinha que eu sempre faço, seja em palestra, seja assim em grupo de estudo, que eu aprendi uma vez com um padre. Mas é assim, para deixar bem claro essa questão em relação a você fazer o bem ou fazer o mal ou estar neutro. Esse padre uma vez fez uma pergunta assim para a gente: olha, havia 5 passarinhos assim, na árvore. Eles decidiram quanto ficaram. Faço a sua pergunta a vocês. Vamos lá, quem responde? Eram 5 passarinhos, um decidiu voar. Quantos ficaram? Não é possível. Vocês fugiram da escola? Acho que não ficou nenhum, porque os outros 4 seguiram o passarinho que voou primeiro. Então, vamos lá. O Emerson acha que não ficou nenhum, porque todos os outros 4 seguiram o passarinho que voou primeiro. Alguém discorda do Emerson? Alguém tem uma matemática diferente? Lembrando que eram 5 Mas você passarinhos. já falou, não eram, né? Eram. Não, estavam lá 5 passarinhos numa árvore. Um decidiu voar. Quantos ficaram? O Emerson falou que ficaram nenhum. Um voou e os outros 4 foram atrás. Alguém discorda? Alguém tem uma matemática diferente? Eu também acho que os 5 voaram, acompanharam o bando. Muito bem. Quem mais? Godoy, você acha quantos? Não, eram 5 passarinhos. Um voou, quantos restaram? Para mim, restaram 4. Então, o Godoy acha que restaram 4. Agora vamos lá. Priscila acha que restaram quantos? Nossa, é bem complicado. Eu sou muito leita nessas matemáticas da vida. Haviam 5 passarinhos. Um decidiu voar. Quantos ficaram? Ah, vou deixar os 5, vai. Vou contrariar os meninos. Eu vou ficar com 5, ninguém voou. Boa. Só o que falou, né? Boa. Boa. E a Natasha acha quantos? Bom, então, a Natasha não está nos ouvindo. Mas, olha, veja que cada um deu uma resposta, né? Isso mostra como é que é a nossa interpretação das coisas. Nós, em relação ao bem e ao mal, nós todos achamos que nós estamos fazendo bem. Mas, conforme a gente viu aqui nesse exemplo, será que nós estamos fazendo todos o bem? Cada um tem uma noção da coisa. Então, eu vou explicar. Olha só. Eram 5. Um decidiu voar. Mas quem disse que ele voou? Entre decidir voar e voar, tem uma distância gigantesca, que é a da ação, a da vontade ativa. Isso é mais ou menos como a gente. A gente decide, não, eu quero ser... Existem 5 aqui de nós, aí um fala assim, não, eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa. Isso me faz uma pessoa boa? Querer ser uma pessoa boa é condição suficiente para eu ser uma pessoa boa? Não, é uma condição necessária. A condição suficiente para eu ser uma pessoa boa é que eu haja no bem. Percebe? Então, quando a gente fala que a Terra é um mundo de expiações e de provas, porque nela é a residência dos espíritos imperfeitos, cuja característica é o predomínio do mal, significa que o mal e a neutralidade, eles não têm sinal positivo. Um tem sinal neutro, o outro tem sinal negativo. Para você avançar, você tem que fazer o bem. Todos nós aqui no nosso mundo de provas e expiações passamos por provas e expiações ou não?
Porque, pelo que eu estava vendo aqui, provas são os obstáculos, né, que impulsionam o espírito para a evolução. E expiação são Limpar a bagunça que você fez. na vida passada, são faltas, né? Todos nós, em caráter geral, sim. Exceção aqueles que estão aqui em missão, né? Uma pessoa que veio lá para sofrer, que do nada, você tem um amigo que com 46 anos passou por uma fase na vida dele que até hoje está passando. Isso é uma expiação, não é? Pode ser uma prova, pode ser uma expiação, entendeu? Né? Pode ser as duas coisas, né? Então, mas isso, todos nós temos isso. Isso é uma característica deste mundo que nós estamos. E aí o Cristo anuncia, olha, bem-aventurados os mansos de coração, como ele foi, explicando, seja mansos e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, a Terra vai progredir a um mundo de regeneração, onde vai ser um local onde não vai ter mais o predomínio do mal. É um local, assim, como se fosse, puxa, depois de passar por vidas tão pesadas em mundos primitivos, na sequência, em mundos de expiação e prova, é como se ali o espírito tivesse ali uma pausa, né? Um descanso para que ele pudesse se preparar ainda melhor para essas, vamos dizer assim, experiências futuras de progresso. Mas constitui um universo, um globo melhor para se viver. E os mundos felizes são aqueles em que há o predomínio do bem, já não há mais o mal, né? Mas os espíritos, não tendo ainda que expiar nada, eles ainda têm progresso a fazer, provas ainda a fazer, mas todos no bem. Veja, isso aí já é lugar dos espíritos felizes, que é uma felicidade, aquilo que a gente acha todo dia que a gente acorda para ser feliz, a gente nem sabe direito divisar o que é uma felicidade. Os espíritos explicam que para o homem na Terra seria impossível, porque a gente não tem as condições aqui possíveis ao espírito ser plenamente feliz. Ele diz que na Terra, assim, a felicidade é bom, satisfeitas assim, as necessidades biológicas básicas, né? Ou seja, você tem alguma coisa para comer, onde viver, não sei o quê, eles dizem que é você ter paz de consciência e fé no futuro. Isso aí é o estado de felicidade maior e supremo que você pode ter na Terra. Então, nos outros mundos, imagina como é que é essa escalada toda. Então, eu acho que foi o Vitor que falou, né? Puxa, a gente ainda está no segundo mundo. E como o espírito que a gente está lá atrás ainda na escala, tá? Porque as escalas dos mundos têm a ver também com as escalas dos espíritos, né? Que vão habitar nesses mundos como elemento de progresso. A Priscila está com a mão levantada. Ela ainda quer falar, Priscila? Você ou você já fez o comentário? Não, eu já fiz o comentário que eu não sei tirar a mãozinha. Ah, tá bom. Tá bom. Muito bem. Então, quem quer fazer considerações sobre essa questão dos mundos? Está claro isso? Ficou necessitado de maior aprofundamento? O Emerson Vieira, alguma ideia sobre isso? A Natasha, o Vitor, o que vocês têm? O Luiz levantou a mão. Ou a Cátia, não sei. Agora aprendi a levantar a mãozinha aqui. É difícil manusear esse comando aqui. A gente explica aí como que levanta a mão, que eu não consegui ainda. Tem que apertar numa carinha lá que tem as emoções lá, e aperta na carinha, aí aparece a mãozinha. Tem reações aqui embaixo, aí você pode botar a mãozinha. Então, eu assim, fazendo uma analogia, né, no meu entender, né, entre questão dos mundos, né, e a nossa evolução dentro de cada um desses mundos, né, eu associaria mais ou menos como a vida escolar, vamos dizer assim, né, que a gente leva aqui na Terra, né? Você tem os cursos de entrada, né, cursos primários, né?
Hoje é outro nome, né? Como que é? Fundamental. O fundamental, né? Que Fundamental 1, tem 9 Fundamental anos. 2, isso. Então, acho que cada um desses cursos, fundamental seria, nessa analogia, um dos mundos, né? E aí a gente vem aqui na primeira série, cada existência nossa, né? Dentro dessa escola, dessa etapa da escola, né? Seriam as nossas vidas, né? As nossas passagens até a gente se formar no estudo fundamental, né? Aí a gente completa lá as 9 passagens, a gente tem nossa prova lá e a gente está apto para ir para o curso outro qualquer. Fundamental, o fundamental, e outro, ensino médio. ensino médio. Ensino Aí a médio. gente vai para o outro mundo, que seria o ensino médio, e vai lá galgar lá os 4 anos, não sei o quê, e assim vai, né? Então, até que a gente faz o nosso mestrado, né, o nosso doutorado, o nosso PhD, né? E aí estaria na última etapa, né, dos mundos, né, perfeitos, né, É uma bela analogia, a verdade mesmo, né? Porque a Terra, ela é para nós uma escola, né? Ela é verdadeiramente uma escola. Ela também é um hospital, né? Onde nós temos aqui que recuperar das nossas doenças do espírito, né? Então nós temos que purgar. Agora, minha filha também fazia, Luiz, uma analogia, dizendo assim, pai, então viver assim é como se fosse um joguinho eletrônico, você vai passando de fase, né? Você vai passando de fase, e cada vez vai ficando mais difícil. A gente tem a ilusão, e isso é uma coisa importantíssima, que tem a ver com essa questão dos mundos e do progresso também dos mundos, da evolução dos mundos. Nós achamos assim que, quando aqui, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, nas nossas provas do dia a dia e nas expiações que nós temos no dia a dia para passar, a gente fica assim, como está difícil, como isso, como aquilo, e a gente, quando a gente consegue vencer, parece que vem uma onda ainda maior. A verdade é isso, a gente está cada vez mais robusto, mais forte para enfrentar desafios novos. Não é isso, Emerson Vieira? Então, o que eu queria comentar olha só, às vezes você assistindo o telejornal, a impressão que eu tenho às vezes é que eu estou no mundo primitivo ainda, né? Porque é tanta notícia ruim, né? Tanta coisa absurda que a gente vê e às vezes eu fico pensando, poxa, será que não é um mundo primitivo que nós estamos, né? Não, Mas, só para concluir, André... Não, pode ir. Não, eu pensei que você tinha parado, desculpa. Pode ir, pode continuar. Mas, por outro lado, existe muita coisa boa acontecendo no nosso mundo, né? Então, e quem frequenta o centro espírita, né? Essas organizações, enfim, né? Acaba tendo contato, né, com muita coisa bonita, né? Eu sigo o Instagram do centro, Irmã Sheila, e você vê as obras que são realizadas, né? Quantas pessoas, os idosos que são ajudados, né? Então, eu acho que às vezes é um pouquinho do foco que você vai dar, né? Se você dá um foco para o telejornal, você fala, meu Deus, nossa, onde que eu tô? E se você olha outras coisas, você tem uma perspectiva um pouco diferente do mundo que nós estamos. Você já começa a fazer o seu livre-arbítrio nas suas escolhas, está certíssimo. Aliás, é um processo educativo muito importante a gente ter conosco e passar para nossos familiares e todo mundo. Quer dizer, nós somos senhores da nossa vida. Nós não temos que ser um joguete dos telejornais, como o Emerson falou, para consumir desgraça atrás de desgraça. Nós podemos perfeitamente, já que falamos de televisão, e você tem, às vezes, quem pode ter canais pagos, né? Mas você tem sempre opções outras, né? E se não tem nada passando, tem livros, tem outras coisas para você fazer, senão você entra na internet, vai no YouTube, tem um infinito de possibilidades de coisas bacanas para você ver. Na verdade, nós vamos naquilo onde nós estamos sintonizados. Então, e é um processo, como eu disse, né? Não adianta querer desejar voar. O passarinho tem que se lançar e bater asa para voar. Ele tem que procurar mesmo a coisa boa, né? Agora, Emerson, eu só ia discordar o seguinte, na verdade, conquanto ainda tem assim, muitos aspectos de primitivismo entre nós, coisas bárbaras, horrorosas que acontecem e que são alardeadas o tempo inteiro, enquanto as coisas boas não são nem reveladas, né?
Mas nós não podemos considerar que nós sejamos um mundo primitivo, embora eu entenda exatamente essa sua observação, porque entre nós já há umas expressões de inteligência desenvolvida, né? que não comportam o mundo primitivo. Lembrando que toda essa questão de evolução de homens, de ambiente que recebe os homens, estão relacionados a essas duas vias pelas quais se dão o progresso. A via do intelecto, da inteligência que se desenvolve, e a via da moral que se desenvolve igualmente. Ocorre que elas não caminham na mesma velocidade, né? Mas a gente tem que pensar que, inclusive, quando o sujeito desenvolver tanta inteligência dele, ele vai concluir que ele tem que ser bom. E aí ele vai andar para o outro lado. Priscila chamou de novo? Eu chamei. Já estou aprendendo a mãozinha. André, deixa eu falar. Esqueci o nome do amigo. Ele falou do telejornais, né? Foi o Emerson. O Emerson, isso, ele falou do telejornais. Aqui em casa a gente nem liga a televisão nesses horários. Enfim, eu queria perguntar o que está acontecendo, vai sair acho que um pouquinho da nossa aula, mas o que está acontecendo com essas pessoas que estão invadindo as escolas? Porque a minha filha estuda, né, no Tomás Montoro, e onde foi que a criança esfaqueou a professora, foi a óbito. E assim, a gente está assustadíssimo aqui em casa, a minha filha não quer ir para a escola, né? E aí a gente fica assim, nessa ocasião, né? O que falta, né? Porque é uma criança, né? O que está faltando aí para... Vamos lá, para a gente tentar fazer uma relação disso com a aula de hoje e não fugir, né? Isso são características ainda do mundo que nós vivemos, né? Lamentavelmente, né? Nós, do nosso lado, temos que dar o melhor exemplo, não apenas orando, né, mas agindo no bem, né? A força do bem sempre suplantará a força do mal, porque o mal não existe, o mal é a ausência do bem, aquilo que ainda não foi transformado, né? Então, basicamente, assim, somos nós todos, em sociedade, somos responsáveis por isso, então nós temos que trabalhar para avançar. Isso tem a ver com o progresso dos mundos, né? Os mundos vão avançar de qualquer jeito, nós podemos ser retardatários, né? E aí não estarmos aptos, por exemplo, a avançar conforme avança o mundo. Mas eu queria, desculpa eu cortasse um pouco, Priscila, porque se a gente realmente entrar por um tema desse tão assim, vivo, a gente não vai conseguir cumprir a agenda de hoje. E ainda tem aqui um tema muito importante para a gente falar, que é a divisão dos seres que habitam, por exemplo, a Terra, né? Nós sabemos que nós aprendemos na escola, nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e vamos dizer assim, uma espécie acima de tudo isso, que é o ser humano. O que a gente lembra disso? E vamos fazer uma ilação, assim, um paralelo com o que o Kardec explica a partir da discussão dos Espíritos do Senhor. Que no reino mineral, não há sensações, não há razão, não há vitalidade, né? Não há raciocínio, né? Então, no reino mineral, no reino mineral, nós temos apenas a força da atração. Acho que a melhor forma de nós lembrarmos disso é que quem lembra das aulas de química, quando dois elementos se juntam e formam um terceiro elemento, né? A única força que existe nesse reino mineral é a força da atração, né? Eles não sentem, não tem vitalidade, não tem vida, mas ali tem um princípio de atributos que estarão depois na nossa Constituição, porque nós temos em nós muitos elementos minerais, né, no nosso corpo, que são necessários para a nossa ordem, para a nossa organização, e assim funciona. Então, depois nós passamos, por exemplo, para o reino vegetal, que, assim como no reino mineral, não tem consciência, né? não tem expressões de sentimento, mas tem já sensações e tem vitalidade, ou seja, já são matérias aglutinadas. No caso dos minerais ali, são matérias aglutinadas, compondo até outros elementos, né?
mas que não tem força vital, né? Desse princípio de força vital, de fluido vital, que inunda o universo onde nós estamos. Mas, nos vegetais, essa vida já existe, né? A gente consegue ver uma planta viva e uma planta morrendo, por exemplo. A gente consegue ver o desenvolvimento de uma árvore, né? Os frutos que geram, nós conseguimos perceber isso. Mas ali só há sensações que também estão na cadeia dos reinos, e nós também, essas sensações, né? Mas falta ali o elemento vontade, falta ali o elemento consciência, falta aí livre-arbítrio, raciocínio, senso moral, né? Então, avançando um pouco, eu estou falando coisas que vão sendo claras, né? Nós vamos dividindo isso, né? Porque depois nós vamos falar de uma coisa chamada o princípio inteligente. Então, aí nós temos depois o reino animal. Ora, no reino animal, não são apenas as funções biológicas que estão acontecendo, né, reprodutivas. No reino vegetal, a reprodução é de outro jeito, né? Inclusive, às vezes, pressupõe participação de elementos de outro reino para poder cruzar, tirar pólen daqui, botar ali e tal. Mas no reino animal, os instintos, né, a sobrevivência, e também, em alguma extensão, ali alguma vontade, né? A gente consegue ver que há um princípio, né, inteligente manifesto ali. Não há animais, como no homem, a razão, o livre-arbítrio, a consciência da sua individualidade, a noção de Deus, né? O dever a ser cumprido, né? E esses irmãos nossos na criação, os animais, eles não progridem dentro dessa mesma faixa. Ou seja, se nós olharmos um cavalo de 200 anos atrás, ele pode ter ficado mais forte, menos forte, conforme o trato que teve, mas continua sendo um cavalo, né? O homem mudou muito. O homem tem essa capacidade. Então, quando nós vamos falar, vamos dizer, o quarto reino, mas aí tratando da espécie humana, tem em nós, porque assim, é como se fosse somando, né? Então, você tem o reino vegetal, o reino mineral, que apenas tem a força da atração, magnetismo e coisas assim. O reino vegetal, que já junta um com o outro, ou seja, tem a sensação e tem a atração. O animal tem os instintos, alguma vontade, as funções biológicas, reprodutivas, assim, já muito mais desenvolvidas, instintos, né, até instintos de maternal e coisas mais evoluídas. Tem ainda a parte mineral, tem a parte vegetal das sensações, e o ser humano ele junta tudo isso e muito mais, né? Mas, pegando assim como se fosse uma imagem olhando de cima, como se fosse Deus a imaginar tudo isso, todos os seres progridem, mas nós não sabemos exatamente, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando do espírito humano. Toda vez que nós falamos assim, livro dos espíritos, doutrina espírita, nós estamos falando de espírito humano. Agora, desde que nós falamos aqui de vitalidade, de alguma vontade, alguma inteligência pequena que há nos outros reinos, nós não podemos negar que ali não há um elemento qualquer que seja uma elaboração de um princípio inteligente. Uma elaboração que vai avançando nessa senda. Nós bem não sabemos como são criados os espíritos humanos. Parece, eu arriscaria dizer, mas aí fica só como um comentário meu, isso não é da doutrina espírita, mas parece como se Deus fosse juntando, né? Vai desenvolvendo aquilo ali, ok, isso aqui foi desenvolvido aqui, beleza. Então, agora mais um elemento, desenvolve mais um pouco, depois ele junta tudo e por um pozinho de pirlim-pim-pim faz a gente ter consciência, livre-arbítrio e tudo mais. Então, essa maravilha da criação, como Deus criou o espírito humano, não é nos dado saber. Então, não é correto nós dizermos, como muitas vezes falam assim, eu era uma pedra, virei uma flor, depois virei um cachorrinho e hoje sou um ser humano.
não é correto dizer isso, porque não se dá dessa forma, certo? Agora, o princípio inteligente, ele vem. Primeiro, ele está ali como atração apenas no reino mineral, depois como sensação, depois ele vai despertando, e ele atinge a sua maturidade na espécie humana, que tem livre-arbítrio, consciência de si, noção de Deus, da vida, né? Mas, como nós sabemos, tem muito ainda a avançar. Tá claro esse ponto? Alguém tem dúvidas sobre esse aspecto? O que vocês têm a dizer? Porque a gente ainda tem um pontinho a cobrir, que é o perispírito. O que vocês acham? Alguma dúvida? Godoy, alguma dúvida disso? Não? Posso avançar? Alguém quer algum comentário? Então, vamos falar. O Luiz, por favor. Eu sei que é um assunto muito extenso, né, e muito amplo, e a gente não tem muita informação, né? Mas eu tenho um pouco comigo, né, que os animais, né, principalmente esses mais domésticos, né, cães e gatos principalmente, né, cavalos também um pouco, né, e no contato, né, com seres humanos, né, acho que eles na antiguidade eles começou a ter essa parceria, né, de homens com lobos e de cachorros, esse negócio todo. E hoje eu acho assim, eu sou adorador de animais, né? Eu tenho cães resgatados, né? Participo de algumas ONGs aí de proteção animal, né? E acho que eles, não sei, eles têm, eu não sei, eu diria que eles têm uma certa inteligência, eles evoluíram muito do que eram na vida selvagem, né, no convívio com os humanos, né, e parece que eles têm sentimentos, até eu diria que muitos animais têm uma moral muito melhor do que muitos humanos, né, porque um animal, se ele mata um outro, se ele caça, tudo, é para alimentação, né? Você, com raras exceções, você não vê um animal que é violento, alguma coisa assim, por prazer, né? Normalmente, ou é para se defender, ou para se alimentar, né? Então, acho que eles têm uma moral de proteção uns aos outros, né? Família, né? Acho que bastante evoluída, às vezes muito mais do que alguns seres humanos, né? Mas eu sei que já é uma discussão... Se você me permitir, isso não é propriamente moral, isso é instinto, né? É evidente que entre eles já há assim uma pequena vontade, manifesta um comportamento mais dócil em uns, menos dócil em outros. Eles são companheiros de nós todos, né? Todos nós somos obras da criação, e os animais estão aqui com companheiros o mundo precisa dos animais, do ser humano, da vegetação, dos minerais. É uma ordem de equilíbrio extraordinária, né? Agora, é verdade, quando você fala isso, que parece que alguns homens são mais feras do que as feras, né? Porém, isso é verdade, absoluta, não quero dizer isso. Como você mesmo falou, um animal não mata, ele mata quando há uma necessidade para ele, né? Porém, o que nós estamos analisando aqui é o senso moral, né? No bem e do mal. Os animais não têm a capacidade de fazer esse raciocínio, né? O ser humano tem, ele pode escolher errado, mas ele depois vai pagar por isso, né? Os animais não têm expiação, porque você não pode imputar isso a um animal, porque ele não tem senso crítico e razão. O ser humano tem. Ele pode fazer a pior escolha do mundo, de ser uma fera humana, né? Mas ele vai responder por isso e ele vai progredir nos mundos de acordo com as escolhas dele, espiando, purgando, passando por provas, e isso que nos distingue dos animais. Nós somos dados à beleza da perfeição. Então, esse espírito humano a que você se refere, não um, mas milhares que nós sabemos, que são muito mais selvagens do que propriamente um animal selvagem, na expressão do que você usou, e eu concordo com isso, ele não estará nessa posição. Ele
por isso que a misericórdia pede que a gente olhe para os malfeitores, né, entendendo que eles estão numa posição que eles vão sofrer muito pelas escolhas dele, e fazem tantos outros sofrer, barbaridades, mas um dia eles estarão lá no alto. Um dia serão espíritos de luz maravilhosos, serão seres evoluídos, serão seres puros, esse mesmo que foi aqui no Selvagem. Então, quando eu entendo essa comparação que você faz, mas ela é estanque. Nós temos que olhar que o ser humano ele tem o senso crítico e a capacidade de escolher. E ele escolhe fazer o mal indevidamente e vai pagar por isso. E aí, usando essas expressões até que o Luiz falou, das escolhas do ser humano, nós caímos na questão de analisar o perispírito, que é, como nós sabemos, como disse, por exemplo, Paulo, o apóstolo, é o corpo espiritual, né? Ele não é material como o corpo, e ele não é etéreo em luz e energia como o espírito. Ele é como se fosse uma membrana espiritual, né, de uma matéria ultra sensível. E aí vamos falar um pouco dessa sensibilidade, desse grau, conforme as escolhas que o próprio espírito faz. E ele é um instrumento de ligação, como se fosse o ponto de aglutinação do espírito com o corpo. Então, ele é aquele veículo que leva os sentimentos do espírito para se manifestarem no corpo, a inteligência, o saber, até as más paixões, e traz para o espírito todas aquelas sensações que o corpo recolhe da vida, né? Por isso é que corpo, alma, né, o espírito encarnado, como nós falávamos na semana passada, tivemos essa dúvida, nós trazemos isso, assim, as expressões do que acontece no nosso corpo físico vêm para o nosso espírito, porque a alma é o espírito encarnado. O perispírito é o terceiro elemento, né, que faz a aglutinação disso aí. E qual a relação de tudo isso com os mundos? O perispírito está intimamente ligado com a estrutura, vamos dizer assim, molecular dessa energia, desse fluido universal que foi condensando no mundo. Ora, quero dizer o seguinte, que num mundo como o nosso, de expiações e provas, não vou falar nem do mundo primitivo, onde predomina o mal, como nós mesmos falamos, onde o ser humano, às vezes, é uma fera, como o Luiz falou, onde ainda não temos a capacidade da moral avançada, os nossos perispíritos são embrutecidos. Quanto mais o espírito escolhe deliberadamente agir no bem não é desejar o bem. Desejar o bem é o que o passarinho lá que eu falei. Ele quer voar, decidiu voar. Mas quando o espírito decide voar, que é a vontade dele, a vontade é a mola propulsora do espírito, das suas potências. Mas ela não basta. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Suficiente é a ação sobre aquela vontade. Quando você age no bem, quando você busca a bondade, a beleza, a verdade, como mola da sua vida, como você faz como Cristo nos ensinou, buscai primeiro as coisas de Deus sobre todas as outras, e as demais serão concedidas por acréscimo, você se torna um ser melhor, e com isso, é aquela história de um espírito mais evoluído, um espírito mais iluminado. Isso tudo não é expressão, porque a força do espírito se traduz em luminosidade e em energia. Então, o espírito que é opaco, que é sem brilho, que é escuro, é porque ele ainda está muito materializado. Mais ou menos aquele que o Luiz falou. Mas aquilo não é uma sensação, não é uma posição do espírito per si definitiva. Essa é a diferença. Nós temos que entender que o espírito ele está num curso de perfeição. Ele está numa posição muito atrasada, mas evoluirá. E como que ele vai evoluir? Pagando pelo que ele fez, né? Espiando pelo mal, enfrentando provas, por isso é que é de expiações e de provas esse mundo, vencendo essas provas e pagando pelas expiações sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar, sem se irar contra Deus e contra a vida, porque aí não adianta nada. Você passa e não aproveita a lição, porque a lição tem que ser aproveitada. Porque todo esse processo é um processo educativo. E quando o espírito, então, educa-se a partir dessas experiências, como?
vivendo os reveses que a vida traz, a dificuldade que a vida traz para ele, e agindo, não, eu não vou ceder às minhas paixões e aos meus instintos animais. Eu vou usar da minha razão, vou dominar os meus sentimentos e vou educar-me no bem, e vou agir no bem. Ele começa a purificar-se como espírito, deixando para trás esses despojos da vida pesada. E o que acontece com o seu perispírito? Vai se tornando mais sutil, menos pesado. E aí, veja que interessante, o perispírito ele é uma energia moldada a partir dos fluidos de determinado planeta, onde o espírito vai ter que encarnar. Que inteligência extraordinária essa de Deus, né? Ou seja, eu não consigo, por minha vontade, encarnar em Júpiter, um planeta mais avançado. Porque a minha organização do meu espírito, como assim? O seu espírito é diferente do espírito? Não, ele não é diferente, só que ele está atrasado no processo de depuração, né? Ele ainda tem que decantar muito as matérias pesadas que ele construiu em milênios de existência que o meu espírito tem. E eu só faço isso escolhendo construir em mim o reino dos céus, como Cristo, fazendo o que o Cristo fez e ensinou. Aí eu vou melhorando. Aí, como o meu espírito vai ficando mais iluminado, e eu vou ficando menos materializado, eu vou sendo elegível aí para aquele outro mundo. E lá naquele outro mundo é um perispírito mais sutil, que usa das energias de um mundo, por exemplo, de regeneração. E assim vai até os mundos, até que vai chegar um momento que o espírito fica tão purificado, que ele não precisa mais de perispírito, ele é plena energia, e ele se faz presente como ele quer, porque aí ele usa toda a potência no seu espírito. Lembrando que nós temos potências todas adormecidas em nós. Então, esse é o perispírito, e essa é a relação do perispírito com o mundo que nós estamos. Eu não posso entrar no mundo outro. Assim também vale a pena dizer o seguinte, aquela teoria da metempsicose, que é assim, o espírito de um animal encarnar num ser humano e vice-versa, não funciona. Por quê? Porque a constituição orgânica do ser humano, ela pressupõe a encarnação de um espírito humano com o perispírito adequado conforme a realidade do mundo que se está. Porque é dessa energia fluídica que se é construído o perispírito. Então, um espírito, sei que nós falávamos que, quando sempre se referia a espírito, nós falamos de espírito humano, mas nós não podemos ignorar um princípio inteligente já bem elaborado, por exemplo, num cachorro, né? A gente não pode usar, esse cachorrinho vai encarnar numa pessoa. Às vezes a gente vê filmes assim, de criança cometendo esse equívoco lógico, tá? Mas não existe essa possibilidade, né? Porque não é assim. O contrário também não funciona, né? Quer dizer, nós encarnarmos num camelo, por exemplo, entendeu? Então, essa noção do perispírito tem muito a ver com a evolução das escolhas morais e intelectuais do espírito, que vai tornando ele cada vez mais, vamos dizer assim, bonito e inteligente, bonito por dentro, pela sua essência, pelas suas virtudes, transformando todas aquelas virtudes, aquelas potências em coisas reais, né? É o passarinho que não apenas decidiu voar, que realmente se lançou ao espaço, e se lançar ao espaço assim dá frio na barriga, né? É preferível às vezes ficar preso. Por que a gente não voa? Por que a gente não faz o bem? Porque a gente tem medo de fazer o bem. É preferível ficar na segurança da minha neutralidade, ou mesmo naquele malzinho que eu estou acostumado a fazer, aquela fofoquinha, né? Aquele disse-me-disse, né? Isso tudo, uma conversa minha, uma crítica, uma reclamação, né? Apontar o defeito do outro. A gente adora, não é assim? O mundo, e mais, às vezes a gente fala assim, com uma pessoa de frente, fala, porque todo mundo faz isso. Não é assim a resposta que todo mundo dá? As pessoas vão numa festa e depois se reúnem para falar mal da festa, entendeu? Mas todo mundo faz isso, entendeu? Veja como é que nós somos, entendeu? Então, enfim, nós estamos chegando aqui ao momento final, né? Eu até me perdi um pouco aqui no horário, peço desculpas, mas eu acho que cumpri.
cumprir aqui, falamos dos mundos que progridem, né, as 5 escalas de mundo, nós falamos dos reinos, as características principais deles, e nós falamos, sobretudo, dos que nos diferenciam, né, e nós falamos do perispírito como esse elemento aglutinador do espírito humano no corpo humano, e como ele está relacionado à natureza do mundo em que vivemos, e como ele se depura, a partir das boas escolhas que nós fazemos e da coragem e serenidade com que nós enfrentamos hoje as provas e as expiações que nos são trazidas conforme as escolhas erradas que fizemos no passado. Amigos, é o que eu tinha para hoje. E vocês, têm alguma pergunta para a gente encerrar? Eu queria ouvir de vocês os comentários finais, por gentileza. Emerson Vieira, comentário final, alguma ideia, alguma coisa? Ficou tudo bem? Não, acho que foi ótimo, André. Só agradecer mesmo. Excelente, obrigado. Godoy? Emerson Godoy, algum comentário, alguma coisa? Não, também foi excelente, ficou muito claro. Obrigado. Luiz e Kátia, alguma coisa a complementar? Está tudo bem? Podemos avançar? Tudo jóia, só temos a agradecer, né? Estava ótimo e vamos que vamos. Excelente. A Natasha nos ouve? Natasha, está tudo bem? Não falou hoje? Oi, André. Tudo bem, muito obrigada. Nenhuma dúvida? Está tudo Não, tranquilo? Tá bom. tranquilo. Meu Então celular é que me derrubou hoje. Tá bom, então você segura aí que você vai fazer já o nosso encerramento, tá? Priscila, alguma dúvida? Podemos encerrar? Pode encerrar, André. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Victor, alguma dúvida? Tudo bem? Podemos encerrar? Não, tudo bem, tudo ótimo. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Então, nós vamos encerrar juntos com a Natasha, que vai fazer por nós uma breve oração de conclusão, né, da nossa reunião dessa noite. Muito obrigado a todos. Agradecemos por hoje os ensinamentos que nos foi dado pelo nosso amigo André. Desejamos uma boa semana para todos e que fiquem em paz. Fiquem em nós, então, essa paz que a Natasha trouxe, desejando realmente um sentimento maravilhoso, mas aquela paz que o Cristo nos ensinou, né? E também em nós a vibração do amor do Cristo. Muito obrigado, amigos. Nos vemos. Quem tiver dúvida, por favor, coloque lá as expressões no grupo. Lembrando do horário agora de 7h30 às 8h30. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu agradeço demais. Tá? Vamos nós todos, vamos encerrar. Até logo. Até logo. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite. amigos. Tudo de bom. Boa noite a todos.